O caso Bruce Pardo aconteceu na véspera do Natal de 2008, em Covina, na Califórnia, quando ele, recentemente divorciado, atacou uma festa de família na casa da sua ex-esposa, vestido de Papai Noel, matando 9 pessoas. Antes de tirar sua própria vida, ele ainda feriu outras pessoas. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. E é isso, sem mais falação, bora logo pro caso. Bruce Jeffrey Pardo nasceu no dia 22 de março de 1963 em Los Angeles, na Califórnia. Ele parecia ter uma vida promissora, era um homem inteligente, formado em engenharia elétrica e por muito tempo trabalhou em empregos técnicos bem remunerados. Amigos e colegas de trabalho o descreviam como uma pessoa sociável, uma pessoa tranquila, até mesmo carismático em alguns aspectos. Ele parecia, a princípio, levar uma vida normal e estável. O Bruce teve alguns momentos de realização profissional e pessoal. Ele trabalhou em algumas empresas importantes, como a JPL, que é a Jet Propulsion Laboratory, onde ele demonstrou seu talento técnico. E em sua vida pessoal, ele parecia buscar estabilidade. Ele se casou com a Sylvia Ortega. Os dois viveram juntos por alguns anos, formando uma família que, ao olhar externamente, parecia funcional. Porém, no entanto, a vida do Bruce tinha algumas contradições e alguns pontos obscuros. Ele enfrentava dificuldades emocionais que nem sempre eram evidentes para quem estava de fora. A relação com a Sylvia começou a se deteriorar e o casamento acabou desmoronando em meio a alguns conflitos financeiros e algumas disputas sobre pensão. Ele também foi descrito por algumas pessoas como controlador e incapaz de lidar com rejeições ou falhas. Antes do casamento com a Sylvia, ele chegou a ter algumas outras dificuldades pessoais quando ele abandonou uma noiva no dia do seu casamento, algo que acabou chocando a sua família e alguns amigos. Houve também algumas histórias de problemas financeiros, incluindo o uso excessivo de dinheiro em hobbies caros e descaso com responsabilidades financeiras. A vida do Bruce Pardo foi um espiral de altos e baixos que, em apenas 2 anos, acabou desmoronando completamente. O que começou como uma trajetória promissora terminou em um dos episódios mais sombrios da história recente. Como eu disse, o Bruce era casado com a Sylvia, mas o relacionamento terminou de forma amarga, principalmente depois também que descobriram alguns problemas de infidelidade. E com o divórcio, ele perdeu a esposa e enfrentou uma série de derrotas consecutivas, já que pouco tempo depois ele também foi demitido e, para piorar, ele perdeu o seu cachorro, que significava muito para ele, era como se fosse o seu fiel escudeiro. A sua ex-esposa Sylvia, ela se mudou para viver com a irmã e com o cunhado. E no final de 2007, em uma última tentativa de amenizar a sua situação financeira, ele pediu ao juiz que a Sylvia pagasse uma pensão e cobrisse os seus honorários advocatícios. E ele perdeu esse pedido. Em vez disso, ele foi condenado a pagar uma pensão mensal, o que só aumentou ainda o seu sentimento de derrota. Além disso, o Bruce tinha um filho chamado Matthew, que era o filho de um relacionamento anterior com uma mulher chamada Helena Lucano. O Matthew tinha apenas 9 anos e ele havia sofrido danos cerebrais ao cair de uma piscina em 2001, quando ele estava sob os cuidados de Bruce. E desde então, o menino precisava também de assistência médica constante. E era tudo muito caro. E embora o Bruce tivesse recebido um dinheiro da pólice de seguro, apenas uma pequena parte foi destinada ao tratamento da criança. Ele nunca contribuiu para o cuidado do filho, o que gerou ainda mais disputas legais e críticas sobre responsabilidade como pai. Com tantas perdas acumuladas, o Bruce acabou se afundando num ciclo de frustração e depressão, além de ressentimentos. Ele passava os dias assistindo TV, comendo, dormindo, enquanto as suas dívidas só aumentavam. E ele não conseguia encontrar um trabalho fixo, acabava vivendo de freelance, de bicos e das economias que ele ainda tinha. Para quem via de fora, ele parecia um homem tranquilo, educado, mas por dentro ele estava alimentando fantasias de morte e violência.
Em junho de 2008, o Bruce começou a transformar o seu desespero em alguns planos sombrios. Ele comprou armas, munições e materiais para construir um lança-chamas caseiro. A sua casa gradualmente se tornou um arsenal, e ainda assim ele manteve as aparências. Ele era cortês com seu advogado do divórcio e até com o advogado da sua ex-esposa. Em um momento que parecia inofensivo, o Bruce foi até uma loja de fantasia e comprou uma roupa de Papai Noel sob medida. Ele pagou cerca de $300 por essa roupa, que seria usada de forma devastadora meses depois. Em dezembro de 2008, o divórcio então foi finalizado. O Bruce, consumido pelo ressentimento que ele tinha, se tornou uma sombra do homem que ele era. Ele pediu um dinheiro emprestado a alguns amigos e comprou então as passagens de avião e alugou 2 carros enquanto ele ocultava as suas verdadeiras intenções. Na manhã de 24 de dezembro, o Bruce fez uma visita ao Montrose Home Bakery Café, onde ele cumprimentou o proprietário, comeu a sua torta de framboesa habitual, desejou um Feliz Natal e se despediu com gentileza. Quando perguntado sobre os seus planos para aquela noite de Natal, ele contou algumas histórias diferentes. Ele disse a algumas pessoas que ajudaria numa missa de Natal da sua igreja, disse a outros que visitaria alguns amigos em outra cidade, mas os planos do Bruce eram outros. Ele vestiu essa roupa de Papai Noel, carregou as suas armas, seus dispositivos incendiários e o seu lança-chamas caseiro. Ele estava determinado a cobrar da vida tudo o que achava que ela devia. O Bruce Pardo se tornou protagonista de uma tragédia que devastou não apenas a sua vida, mas a de muitas pessoas ao seu redor. A história dele é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando a frustração e a raiva não encontram um caminho para a cura. Era véspera de Natal, por volta das 11h30 da noite. A casa em Covina, na Califórnia, estava cheia de gente brincando, celebrando. Tinha cerca de 25 pessoas na casa, se reunindo para uma festa familiar. Porém, a alegria da noite foi abruptamente interrompida por um homem vestido de Papai Noel. O Bruce chegou na casa com um presente aparentemente inocente nas mãos. E o que ninguém sabia era que ele também carregava 3 pistolas escondidas. A porta foi aberta por uma criança de apenas 8 anos que acreditou que era realmente Papai Noel, porém o Bruce atirou sem hesitação no seu rosto. A criança, ferida gravemente, conseguiu sobreviver, porém a sua vida nunca mais foi a mesma. O que aconteceu a seguir foi completamente absurdo. O Bruce entrou na casa e ele começou a disparar indiscriminadamente contra todos os presentes. A polícia acredita que ele agiu de forma metódica, parado, executando as vítimas uma a uma. Depois de espalhar o terror com os disparos, ele revelou então o conteúdo do presente também que ele levava na outra mão, o lança-chamas caseiro. Ele usou o dispositivo para espalhar gasolina pela casa e atear fogo. O incêndio tomou proporções gigantescas, com chamas que subiram mais de 15 metros de altura. Enquanto 80 bombeiros lutavam contra o fogo por mais de 1 hora, o estrago já estava feito. 9 pessoas que estavam na casa morreram, algumas pelos tiros e outras pelo incêndio. Foram 3 sobreviventes. 3 sobreviventes ficaram gravemente feridos. A criança que levou o tiro no rosto, uma adolescente de 16 anos que foi baleada nas costas e uma jovem de 20 anos que quebrou a pelvis depois de pular da janela do 2º andar para escapar do incêndio. Devido à intensidade do incêndio, a identificação das vítimas só foi possível através da análise da arcada dentária e de registros médicos. A tragédia deixou uma marca profunda e inesquecível. Entre as vítimas estavam Alice Ortega, de 70 anos, que era dona da casa, Joseph Ortega, de 80 anos, que também era dono da casa, Sylvia Ortega, de 43 anos, que era a ex-esposa do Bruce, o Charles Ortega, de 50 anos, filho de Alicia e Joseph, irmão da Sylvia, Cherry Ortega, de 45 anos, esposa de Charles, Joseph Ortega Jr., de 52 anos, irmão da Sylvia, Teresa Ortega, de 50 anos, esposa do Joseph Jr., Alissa Ortiz, de 46 anos, filha de Alicia, irmã da Sylvia, e Michael Ortiz, de 17 anos, sobrinho da Sylvia. Depois do ataque, o Bruce tirou a fantasia de Papai Noel, dirigiu cerca de 48 quilômetros até a casa do seu irmão, em Sylmar, e lá
ele tirou a sua própria vida com um tiro na cabeça. O seu irmão não estava na casa e ele só descobriu o que havia acontecido ao encontrar a porta trancada e precisar então arrombá-la. A polícia encontrou evidências que sugerem que o Bruce inicialmente planejava fugir, já que ele havia comprado uma passagem para o Canadá e havia deixado um mapa do México em um segundo carro alugado. Porém, no entanto, durante o ataque, o Bruce sofreu queimaduras de 3º grau, o que pode ter feito com que ele desistisse da sua fuga e mudasse então seus planos. Revistando o local, a polícia encontrou $17 mil enrolados em um filme plástico entre as pernas do Bruce, sugerindo que ele planejava usar esse dinheiro para escapar. Em um carro alugado estacionado a um quarteirão da casa do seu irmão, havia então restos de sua fantasia de Papai Noel. O traje havia sido equipado com um dispositivo explosivo que, ao ser manipulado, detonaria o veículo. A bomba, inclusive, foi neutralizada por especialistas, porém o carro foi destruído no processo. Dentro da casa do Bruce, na cidade de La Crescente, a Montrose, foram encontradas mais armas e mais materiais foram descobertos, como caixas vazias de pistola, 2 espingardas e um tanque para armazenamento de gasolina. E todo esse arsenal indicava que ele já vinha planejando tudo isso meticulosamente. O Bruce Pardo era um homem que, à primeira vista, parecia não oferecer riscos, ele não tinha uma ficha criminal nem histórico de violência, e até mesmo durante o processo do divórcio, a sua ex-esposa Sylvia nunca demonstrou temer qualquer atitude agressiva dele. No entanto, os eventos que antecederam a tragédia mostram um homem que estava desmoronando por dentro. O Bruce sentia que a sua ex-esposa levava uma vida confortável e que ele não podia mais sustentar. Nos documentos do tribunal, o Bruce reclamava que a Sylvia vivia com os pais, sem pagar aluguel, viajava para jogar em Las Vegas, frequentava restaurantes caros, fazia sessões de massagem e até aulas de golfe. E para completar o espiral de frustrações, o Bruce também perdeu o seu emprego, como eu disse, de engenheiro. Então tudo isso, a vida pessoal e profissional às ruínas, ele se isolou e parece ter perdido completamente o controle da sua vida emocional. A soma de todas essas perdas parece ter sido o estopim para o ataque que chocou o mundo inteiro, revelando uma dor e um desespero que ele nunca havia mostrado para ninguém. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso. Muito obrigada, valeu e Feliz Natal!